Olá, sou o professor Anderson do canal Matemática Anderson. Hoje estamos gravando este vídeo para falar dos juros simples e juros compostos. Começando pelo juro simples, onde nós temos que juro é igual a capital, que multiplica a taxa, que multiplica n, que é o período. Estão anotados aqui. A taxa sempre tem de ser escrita de maneira unitária, de números decimais, tá bom? Temos aqui um exemplo no qual o capital são R$1.000, a taxa é 1% ao mês, durante 3 meses. Vamos fazer este cálculo bem simples. Começando aqui o cálculo deste exemplo, onde nós temos um capital de R$1.000, 1% ao mês é a taxa, 3 meses é o período. Então a gente vai ter juros é igual o capital vezes a taxa vezes o número de período. Aqui a gente vai fazer 3 meses, são 3 períodos. Se nós assim multiplicarmos, 1% vezes 3, bem simples, né? 0,03, vamos multiplicar aqui, ó, 1.000, que é o capital, tá ok? Essa multiplicação, se você a fizer aí, você vai ver que isso aqui vai dar 30. Temos um juro aqui de R$30. Tá ok? Para encontrar o montante, no caso dos juros simples, o montante é capital mais juros. Então, no caso aqui, são 1.000 mais 30. Isso aqui vai dar 1.030. No caso aqui, R$1.030, né? Isso no caso dos juros simples. Usando ainda o mesmo exemplo, onde a gente tem que o montante é igual à soma de capital mais juro, lembrando que juro é capital vezes taxa vezes período, tá? Esse J de juro aqui, ó, capital, que multiplica a taxa, que multiplica período, tá? E aí, para a gente ter este montante, algumas pessoas aprendem a calcular assim. Capital mais juros. Também dá certo, cada um sabe o seu jeito preferido, não tem nenhuma novidade, o capital é 1.000, mas nós acabamos de fazer esse cálculo, 1.000 vezes a taxa, nesse exemplo é 1%, vezes o número de períodos. Nós já fizemos o cálculo, sabemos que isso vai dar R$30, então eu não vou repetir. Vamos chegar ao mesmo resultado. Tá bom? E aí, tem gente que gosta de calcular assim, tem gente que prefere assim, você vê o teu jeito preferido aí, tá bom? No caso do juro simples, para este nosso exemplo, um capital de R$1.000 com taxa de 1% ao mês, ou 1% ao período, a gente vai ter que R$1.000 vezes 1%, você fizer o cálculo aí, isso vai dar R$10. O juro vai aumentar R$10 todo mês. Então, no primeiro mês, você vai ter 1.000 mais 10. R$1.010.
O juro é 1% sobre o capital. 1% de R$1.000 é R$10. Então, no meu segundo mês, eu estarei devendo R$1.000 mais R$20. E ao terceiro mês, isso se repete, eu estarei devendo R$1.000 mais R$30, que foi 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, ó. Que foi o nosso resultado final do montante, os R$1.030, tá? Você também pode montar assim, passo a passo. Não é muito conveniente, mas tem gente que gosta de montar desse jeito. Quando nós olharmos com os juros compostos, é diferente do juro simples, porque aqui a taxa de juros incidiu sobre o capital. Quando você calcula juros compostos, o juro não incide sobre o capital, ele incide sobre o período anterior. Vamos demonstrar daqui a pouco. Nos juros compostos, nós calculamos que o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado a n, que é o número de períodos. Isso vai encarecer o empréstimo, tá? Ou aquilo que você financia. Porque ao invés de multiplicar por n, foi o que aconteceu lá no juro simples, a taxa ela recorria sobre o capital. Aqui a taxa, o fato de ela estar elevada a um expoente, que no caso é o número de períodos, sempre a taxa vai estar sobre o período anterior, o que nós chamamos de juro sobre juro, tá? Nesse caso aqui, é só substituir. C é o capital, R$1.000, que multiplica 1 mais I, que é a taxa, e a taxa é 1% ao mês nesse exemplo. 0,01, 1%. Elevado a n, que é o número de períodos, elevado ao expoente 3. Bom, a gente vai pegar aqui e fazer R$1.000, que multiplica 1 mais 1 centésimo, que é o 0,01, então vou ter um inteiro e 1 centésimo. Isso aqui está elevado a n, que é o número de períodos, 3 períodos aqui, que são os 3 meses. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 1,01 multiplicado 3 vezes seguidas. Isso é uma potenciação, tá? Então, se eu fizer aqui, ó, 1,01 vezes 1,01, tá? Vamos ver quanto é que isso aqui dá. 1,01 que multiplica 1,01. 1,0201. Nós multiplicamos, aqui tem 2 casas decimais, aqui tem 2, somando as casas, aqui ficou com 4 casas decimais. Eu não vou calcular isso na lousa, devido ao tempo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, multipliquei ele vezes ele 2 vezes, eu preciso de uma terceira. Então, vou pegar esse resultado e multiplicar por 1,01. 1, 2, 3. 1,01 está aparecendo aqui a terceira vez. Se nós o multiplicarmos, isso aqui vai dar 1,03. 0,301. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. 1.000 vezes isso aqui, ó. 1,03,03,01. Tá? Apagando aqui para não confundir, nós vamos ter
1.030 mais esses 30 centavos. A vírgula vai correr para cá, ó. Esse vai ser o nosso montante. E aí você diz assim, professor, mas ficou só 30 centavos mais caro do que a anterior. É muito pouco. É muito pouco nesse exemplo. Com essa taxa. Se você pega um financiamento aí de 24 vezes, uma coisa que você vai pagar em 10 anos, 120 meses, 20 anos, né? Quando é um financiamento imobiliário, 240 meses. Se você jogar um expoente 240 aqui, isso vai ficar muito caro. Quero que vocês entendam isso, tá? Ainda nesse exemplo, se você montar passo a passo, tá? O que a gente vai ter? No primeiro mês, tá vendo aqui, ó? É 1%, tá? 1.000 vezes 1,01 vai dar 1.010. Ou seja, o primeiro mês é exatamente igual no caso do juros simples, só no primeiro mês. Do segundo mês em diante, ou do segundo período em diante, começa a ficar mais caro. Se eu fazer 101 vezes 101, eu vou ter 1,0201. Isso aqui multiplicado por 1.000 já vai dar 1.020 e 10 centavos. Ah, mas só ficou 10 centavos mais caro. Para esse exemplo. No terceiro mês, eu vou fazer 101 vezes 101 vezes 101. Isso é uma potência. Vai dar 1,030301. Isso multiplicado pelo capital, que é 1.000, vai dar 1.030 e 30 centavos. Ah, mas só 30 centavos não é muito caro. Eu acabei de explicar. Se isso aqui fosse um financiamento muito longo, esse um pouquinho mais caro se tornaria muito mais caro. Essa é a diferença, tá? De resultados entre os juros simples e os juros compostos. Tá ok? Espero ter te ajudado. Professor Anderson, deixe seu like, se inscreva em meu canal para fortalecer e sempre que eu puder estarei gravando vídeos para você. Meu muito obrigado. Tchau.